Já sou profissional há 16 anos, né? E durante esse período, eu sempre atendi crianças e gostava muito e gosto muito de atender criança. E eu tenho a minha barbearia há 9 anos aqui próximo, o Baiano Barbearia para Adultos. E lá eu sempre atendo crianças também. Só que eu senti uma grande necessidade, porque os pais, eles levavam a criança para lá para cortar o cabelo. Eu montei um espaço, né, apropriado, fiz um desenhozinho lá, um quadro, botei esse carrinho lá. Só que tinha uma grande dificuldade, porque os pais se sentiam mal, achando que estavam incomodando os clientes adultos que estavam lá. E como tinha muita gente, as crianças atípicas, elas ficavam muito agitadas por causa do barulho de máquina, de secador. Então nós achamos assim muito importante fazer um espaço separado, bem decorado, treinando toda a equipe, especializando toda a equipe para que eles estejam prontos para atender todos os tipos de crianças, tanto atípicas como atípicas. Eu acredito que atípicas é em torno de uns 30%, mas está crescendo muito. Porque como nós temos só apenas um mês de barbearia, então nós estamos num processo de divulgação, mas está sendo muito aceito, o público está procurando muito, estamos trabalhando muito rede social, e com isso está vindo muita criança. E como você mesmo sabe, né, esse público de autismo está aumentando muito, de crianças atípicas está aumentando muito, então a gente procura sempre se especializar para que podemos ter o melhor atendimento para eles. Cara, eles falavam que eles tinham que se deslocar para outras cidades, que tinha outras pessoas especializadas, aí eles viram através da rede social que tinha, teve até um pai que chegou aqui que falou: cara, meu filho nunca deixou cortar o cabelo, nunca. E quando eu vi que vocês estavam montando espaço, eu fiquei sabendo que ia ser especializada para crianças atípicas, eu quase que botei as mãos pro céu e agradeci a Deus por ter feito esse espaço. E ele trouxe o filho dele aqui, o filho dele ficou quietinho, veio começar a chorar um pouquinho lá no final, porque é normal. Mas antes ele não deixava cortar, e agora deixou cortar, então já é uma evolução muito grande. E isso é questão de constância, né? Quanto mais a criança vai cortando o cabelo, mais ela vai gostando, e a gente vai também conhecendo a criança, e aí ele vai crescendo e vai virando aquele cliente fiel até adolescência e adulto, e quem sabe. Eu tenho uma parceira, que é a Débora, aqui da 31, que ela tem o espaço dela também lá para crianças atípicas, né? E eu estudo bastante, eu vejo muito vídeo, vejo cursos online, fiz esse curso com ela também, e eu vou passando conhecimento para os meninos através de reunião, através de vídeo. Tem alguns influencers também, né, que é dessa área, que são muito conhecidos, que atendem crianças autistas, atípicas. Então eu busco nessas pessoas que têm muita experiência, aprender cada vez mais e passar para os meus barbeiros para que eles fiquem cada vez mais capacitados e atender esse público. O que não fazer? Essas crianças, assim, primeiro, elas não gostam muito de esperar. Por exemplo, se você marcar um horário 1 hora, é preciso que seja atendida nesse período de 1 hora, né? Porque ela vai ficar muito agitada, se tiver muita gente, barulho de secador, de máquina, ele vai ficar muito agitado. Hoje existe material específico para cortar cabelo de crianças atípicas, existe bastante material. Então essa é uma das coisas que a gente não deve fazer. Muito barulho, toque, tem criança que ela não gosta de muito toque, que fica pegando muito nela, então, mas como é que vai cortar o cabelo da criança sem tocar nela? Claro, você vai tocar, é óbvio, mas você também não precisa ficar segurando a criança, forçar. Eu sempre falo com os pais, tem gente que fala assim: Baiano, faz acabamentozinho aqui, e minha equipe eu falo, vocês não podem usar a navalha na criança, porque pode cortar uma criança. Se os pais querem muito, fala: olha, é melhor a gente não fazer, ele é pequenininho, bora deixar para um próximo, para quando ele ficar um pouquinho maior, bora fazer com a maquininha aqui. Tem pai que quer segurar a cabeça da criança, a gente fala: não segura. Se ele não quiser cortar o cabelinho dele, deixa ele brincar, a gente faz o que vai dar para fazer aqui e depois ele volta. Existe a tesoura aí, que de uma marca muito famosa, inclusive, que lançou uma tesoura só para atendimento de crianças atípicas, que ela não faz barulho. Essas crianças atípicas, elas são mais sensíveis, ela consegue perceber incômodos com mais facilidade. Então essa tesoura, ela não tem ruído, ela não tem barulho. Ao abrir e fechar, ela corta macio e a criança nem percebe que tá cortando. E também já lançaram uma outra tesoura, onde ela vem os pentes como se fosse o pente das máquinas. Aí vem a tesoura com os pentes. Então ajuda muito. Eu enxergo assim de uma forma muito boa, né? Eu espero que o mercado cresça muito mais, assim como está crescendo. Eu vejo vários espaços aí abrindo. Isso é muito importante, porque as crianças, elas têm que ser bem acolhidas, né? Toda criança tem que ser bem acolhida. Todo pai, toda mãe tem um amor próprio pro seu filho. Então acho que assim, a gente não tem que ter essa desigualdade. Assim como existe também outras desigualdades, né, de cor, de outras coisas, não tem que ter essa desigualdade. As crianças, elas têm que ser unidas, tem que se juntar, todos os tipos de criança. Eu acho muito importante. É uma experiência assim, diferente, né? É diferente porque eu acredito que nem todo lugar é acolhedor para criança, não só para crianças típicas, mas também como as atípicas. Então eu me sinto muito mais confortável em trazer ela, que seja um local apropriado mesmo para criança, que as pessoas tenham paciência no dia a dia para lidar. Nem toda criança vai ter aquela tranquilidade e facilidade na hora do corte, mas o ambiente, se você pode ver lá, como você pode ver lá embaixo, é um ambiente assim que é mais
mais atrativo para a criança mesmo e acaba sendo uma experiência mais confortável, tanto para os pais quanto para a criança também. Eu conheço o baiano já há um bom tempo, né? E eu fiz questão de cortar o primeiro corte do Arthur com ele, entendeu? Lá no início, quando foi falado que quando tinha apenas uma cadeira, um carrinho no caso, entendeu? E aí eu fiz questão de levar ele lá por conta, né, da confiança, da amizade, todo o trabalho que ele já tem no mercado. Tá nas mãos dos baianos. E o interessante é que ele já fala, papai, eu só vou cortar se for com baiano. O engraçado é que qualquer outro funcionário ele chama de baiano também, né? Ele acabou criando esse vínculo, então acho que é muito legal, né? A gente criar esse vínculo, né, desde criança, porque é a velha história. Eu sempre lembra do primeiro professor, ou se não, quem corta o cabelo, meu barbeiro é aquele, né? Então, o bacana é que ele foi criando esse vínculo com o baiano, né? E agora, com esse novo espaço, a briga é pra tirar ele daqui. A gente acha que é um serviço bem especializado. Ele é bem direcionado para a criança. Tem uma dinâmica muito diferente das outras barbearias. Porque assim, a gente costumava levar a criança numa barbearia que tinha adultos, né? Então era adulto e cortava, não quer cortar, segura a criança, faz aquele escândalo. Então, quando surgiu a barbearia do baiano, que veio com essa dinâmica bem diferente, foi excelente para o corte de cabelo deles. Porque o Enzo, ele tem uma personalidade muito forte, muito dele. Então, os meninos que já cortaram o cabelo com ele conhecem. Eu não podia nem chegar perto, eu não posso nem chegar perto e dizer assim, faz assim. Ele dizia, não, vai embora, entendeu? Então, essa parte aí dessa liberdade que ele teve pra ele ter como você chega, um adulto chega, você diz, eu quero meu cabelo assim, assim, assado. E aqui não, a gente chega aqui, pai, como é que você quer? Eu quero assim, eu quero assado. E aí vai acontecendo, né? Com o Enzo não acontece isso, os meninos conhecem. Eu chego na barbearia, eu tenho que ficar sentada, parece que eu não sou nem mãe dele. Porque eu tenho que ficar de longe e ele vai direcionando como é que ele quer o cabelo dele, né? Então, ele ficou muito ligado na barbearia do baiano, que quando teve uma vez que eu levei ele em outra barbearia, porque o baiano tava muito cheio e não tinha como o cabelo dele, tava fazendo cacho já, ele fez um escândalo na barbearia. Ele fez bico, ele chorou, ele não queria, mas eu tinha que cortar. E aí eu me arrependi da brincadeira, né? Porque foi um trauma pra ele, assim, eu acho que foi um trauma pra ele. Ele ficou com aquela mágoa comigo porque ele queria cortar com o baiano, porque era com o baiano que ele tinha que cortar, e ele nem corta com o baiano, ele corta com os meninos, né? Mas é o fato dele conhecer o baiano e tal, ele ficou nessa dinâmica de eu só quero cortar lá. Entendeu? E é assim, é ele que comanda o corte dele, não sou eu. Às vezes eu faço um topete, aí é desse que eu gosto. O que ele tinha falado lá é verdade, a gente sente como se a gente estivesse incomodando os outros clientes adultos, porque a criança grita, pula, sobe, desce, então a gente percebe alguns olhares. Então, assim, esse espaço assim, específico para as crianças é excelente, porque a gente sabe que aqui é para eles, então eles vão, quem tá aqui vai compreender os gritos, o choro, o pular, o descer, o subir, o mexer. E assim, outras pessoas adultas não compreendem, principalmente quem não tem filho pequeno. Não consegue compreender, então rolam certos olhares, olhar pelo espelho, então a gente percebe. Então lá tinha já o atendimento bem especializado para criança, eles eram atendidos de forma carinhosa, como toda criança deve realmente ser atendida, com atenção, com respeito à criança. Pelos profissionais a gente não percebia a diferenciação, mas pelos clientes a gente acaba notando. Então, assim, um espaço específico para as crianças, eu acho que é, assim, show de bola. 100% aprovado, 100% recomendado. Eu mesmo já comecei a recomendar para a galera aqui da Redondeza, que a gente conhece, né, algumas pessoas, inclusive de crianças atípicas, que a gente tem conhecidas, né? E eu já comecei a dizer, olha, lá é um espaço legal, interativo, as crianças vão sentir à vontade. Eu sou professora de criança, então eu sei que esse espaço aqui é um espaço onde tanto a criança quanto o pai vai se sentir à vontade para trazer sem se sentir incomodando, sentindo que é realmente para ele. Isso foi pensado para a criança. Eu acho muito importante, né? Cada vez mais, como já foi falado, as pesquisas têm apontado o número de crianças atípicas, não só autistas, né? Outras coisas, até transtornos que a gente nem conhece. Muitas das pessoas nem conhecem, né? Coisas, detalhes, que pra gente são detalhes, né? Mas que é importante a
abraçar essa causa como um todo, né? De crianças típicas e atípicas. É independente do espaço, em todo e qualquer espaço que a criança faça parte. O espaço surgiu há 9 anos atrás, eu tive outras experiências e outros salões infantis e acabei me apaixonando pelo público infantil. A gente nota que é um público mais exigente, só que é um público bem sincero. Então, a gente gosta de acompanhar o dia a dia da criança, toda vez que vem com um novo corte, é uma história diferente e a gente acabou sendo procurado pela delicadeza, né? E pela dinâmica que a gente acabou conquistando nos atendimentos, que é a gente tenta ter uma leveza nos atendimentos para não criar trauma, brincando, jogando com eles. E assim a gente vem conquistando mais público infantil. Recebemos todos os dias aqui no salão e a gente foi se adaptando. Cada cliente é único, então assim, para a gente atender eles, a gente tem que conhecer bem eles. E aí, da conversa com os pais, perguntando do que gostava, se o dia que estava marcado o corte, se eles estavam bem para vir aqui. E aí a gente sempre procurava ter algo que eles gostassem para tentar distrair no momento do corte, como bolinha de sabão. Dependendo de cada criança, a gente vai adaptando o que eles gostam no momento do corte para tentar distrair o barulho da tesoura, da máquina, e aí vem dando certo. A gente precisa saber cortar cabelo, né? O resto é ter amor, ter dedicação. Não é diferente de você chegar numa barbearia e sentar a criança e só ali cortar, não. A gente tem que conhecer o cliente e com isso a gente vai adaptando, cortando o cabelo, conhecendo ele. É mais amor mesmo pela profissão e pelos atendimentos do dia a dia. Cada criança é única.